Olá, meus irmãos! Mais uma vez quero desejar a você um bom dia na paz do Senhor Jesus. Que Deus ilumine o nosso dia e nos ajude a atitudes, a pensamentos de paz, de bênção e de vitória. Por aqui, o pastor Clodoaldo, como todos os dias fazemos às 6 horas da manhã, meditando e refletindo na palavra do Senhor, aprendendo, como Deus tem nos ensinado, irmãos? Glória a Deus por isso. Fico muito feliz de muitas pessoas estarem participando conosco desse aprendizado e dessa oração. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos aí pelas redes sociais, os canais aí do YouTube, Facebook e Instagram, meditando na palavra de Deus. Vamos à nossa devocional de hoje? O tema será o seguinte: entendimento aberto. O texto bíblico está registrado em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4. Diz assim, irmãos: mas até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Amados irmãos, esse capítulo trata do Senhor Deus renovando a sua aliança com o povo de Israel em um lugar chamado Moabe. O Senhor enfatizou de forma contundente o perigo da idolatria. Você reparou que em todo o livro de Deuteronômio fala muito sobre isso, O perigo que é a idolatria. O Senhor disse que os idólatras são aqueles que deixaram o seu coração se afastar do Senhor. E era para o povo não ter piedade dessas pessoas, para que não houvesse no meio deles nenhuma raiz que produzisse esse veneno amargo. Aos idólatras, o Senhor prometeu trazer desgraça sobre as suas vidas e famílias e disse que jamais iria se dispor a perdoar tais pecados, conforme no versículo 20. Então, não brinque com a idolatria. O que é a idolatria? É ter ídolos, é ter imagens de escultura, seja de pessoas, de animais. Nós não podemos, isso desagrada a Deus. E veja, não sou eu que estou falando, não é a minha religião, é a Bíblia que você tem em casa. Pode pegar aí para você analisar e estudar Deuteronômio, capítulo 29, o versículo 20, É muito importante a gente saber dessa verdade. E no versículo 24, o Senhor diz que o sofrimento de Israel seria tão grande se caso eles caíssem na idolatria, que os outros povos iriam perguntar por que o povo de Israel estava sofrendo tanto. E o povo de Israel teria que dizer que foi porque eles quebraram a aliança que o Senhor fez com eles, abandonaram a aliança, no versículo 25. E eles ainda foram adorar deuses de paus, de madeiras, deuses do Egito, que o Senhor tanto abominava. O Senhor disse a eles que queria prosperidade para os seus filhos. Bastaria seguirem fielmente os termos da aliança. Aqui, irmãos, a aliança fala como se fosse um casamento, não é? Você imagina, você que é casado ou que vai casar, e você tem uma aliança de fidelidade com a pessoa. A mesma coisa é quando nós temos uma aliança de fidelidade com Deus. Quando nós adoramos outros deuses, outros ídolos, é como se nós estivéssemos traindo o nosso cônjuge, quebrando a aliança. E o Senhor disse que eles haveriam de prosperar em tudo que fizessem se eles mantivessem os termos da aliança com Deus. E o povo seria confirmado como povo do Senhor para todo sempre. Veja isso aí no versículo 13 do capítulo 29. Mas esse versículo 4 que nós lemos, o Senhor disse que ainda não tinha dado algumas virtudes para o povo, E isso me fez refletir de o quanto nós precisamos, meus irmãos, de Deus abrir a nossa mente, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Nós devemos sempre orar para que nossas mentes estejam abertas àquilo que Deus quer revelar para nós. Porque normalmente as nossas mentes estão tão ocupadas, ainda mais hoje com tanta tecnologia, celular, computador, televisão, e isso não deixa que o Senhor venha nos falar por causa dessa ocupação na nossa mente. É como um copo que está cheio d'água e você quer colocar mais água nele, mas a água cai para fora, E Deus quer nos mostrar grandes coisas e também a sua santidade, mas às vezes nós estamos tão ocupados. Então vamos pedir a Deus para abrir a nossa mente. Nós devemos também pedir sempre ao Senhor para que os nossos olhos estejam abertos ao sobrenatural de Deus, porque as circunstâncias ao nosso redor, na maioria das vezes, estão tão terríveis, tudo indo ao contrário do que Deus nos falou e nos fala, e é o que Deus quer de nós. Então nós precisamos de olhos espirituais abertos, porque senão nós ficaremos
ficaremos presos no natural, ficaremos presos somente naquilo que estamos vendo e sofrendo e não vamos contemplar pela fé. A fé é uma certeza que nós temos que já estamos vendo a vitória, mesmo que ela não esteja perto de nós. E também nós devemos orar ao Senhor para que os nossos ouvidos estejam abertos à voz do Senhor, pois sabemos que Deus não sai por aí falando de qualquer maneira, de qualquer jeito, como muitos têm falado hoje em dia, não é verdade? É um tal das pessoas dizerem assim, Deus me falou, Deus me disse, Deus me mostrou, mas na realidade não foi Deus que falou coisa nenhuma. Por experiência, eu sei que a voz de Deus ela é suave e serena, ela tem toda a força e poder, mas Deus procura sensibilidade nos seus filhos. Deus procura uma intimidade com seus servos para falar aquilo que Ele quer e aquilo que Ele quer a respeito de nossas vidas. Então, nós precisamos ter ouvidos abertos para ouvirmos a voz do Espírito Santo em nosso interior, ouvirmos a palavra de Deus nos confrontando e nos exortando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz aos corações. Assim nos diz a Bíblia em muitos versículos. Então, vamos pedir ao Senhor uma mente aberta para entendermos os seus planos e os seus propósitos. Vamos pedir ouvidos abertos para ouvirmos a sua voz e olhos bem abertos para enxergarmos o sobrenatural de Deus muito além do que aquilo que a gente está vendo. E a gente não ficar preso somente nas coisas deste mundo. Amém? Que Deus possa assim fazer em nossas vidas. Vamos orar. E eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo que abra sua mente para você entender muito mais do que o que você tem entendido. Às vezes, essas devocionais a gente faz todo dia e talvez a sua mente não está mais captando, né, a verdade de Deus. Então, por favor, reflita mais, pense mais e que a sua mente seja aberta, os seus olhos sejam abertos e que os seus ouvidos escutem a voz de Deus. Logo depois, nós vamos orar também, clamando a Deus na nossa corrente de fé e de oração, pedindo ao Senhor assim pelas nossas causas. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, aprendemos na sua palavra que devemos pedir e clamar ao Senhor para que nossas mentes estejam abertas para entendermos a sua vontade, para recebermos as revelações do Senhor para nós, que nossos ouvidos estejam abertos, ó Pai, para ouvirmos a sua voz, que nossos olhos estejam abertos para a gente contemplar o sobrenatural, contemplar aquilo que está acima, ó Deus, do que nós estamos passando, do que está acontecendo na nossa vida. Olharmos acima dos muros, acima dos gigantes que têm se levantado contra nós. Por favor, abra a nossa mente, abra os nossos olhos e abra os nossos ouvidos para que a gente tenha um entendimento aberto, Pai, e possamos assim engrandecer seu nome e viver uma vida melhor aqui na terra. Em nome de Jesus nós oramos e apresentamos diante do Senhor, ó Deus, pela fé, com muita esperança no coração, apresentamos ao Senhor as nossas lutas e dificuldades, os sofrimentos, as batalhas que temos passado, todas elas nós colocamos em Tuas mãos. E sabemos, ó Deus, que o Senhor pode, em nome de Jesus, nos ajudar a vencer todas elas. O Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de aliança e o Senhor é um Deus que nos protege, nos guarda. A sua mão tem estado sobre nós, o teu favor e a tua bondade têm sido sobre a nossa vida e nós te pedimos por cura. Eu não sei o que o meu irmão está precisando, o que a minha irmã, essa família está precisando, mas uma coisa eu sei, se estiver na tua mão, o Senhor vai resolver e vai ajudar. Então, em nome de Jesus, que o Senhor pegue em suas mãos poderosas, mãos fortes e firmes, todas as lutas e problemas que essa pessoa tem passado. Traga cura para o enfermo, libertação para o cativo. Traga paz àquele que está desesperado. Traga luz para aquele que está em trevas, meu Pai. Ó Deus, que nós possamos obedecer a sua voz e andar nos teus princípios e nos teus caminhos. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Bendito seja o Senhor. Obrigado desde já por todas as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Aí está o meu irmão e minha irmã com as mãos estendidas, recebendo o poder, a graça, o favor e a bondade do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém
e amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, por estarmos juntos aí todos os dias nas redes sociais, clamando a Deus, batendo na porta do céu, escutando a voz do Senhor, aprendendo mais da palavra. Estamos aí nas redes sociais, peço a você, por favor, se inscreva no canal do YouTube, aperte lá o sininho para você ser lembrado das nossas devocionais todos os dias. Dá sua curtida lá no Facebook, no Instagram e não esqueça, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas que você puder, tá legal? Um grande abraço para você, Deus te abençoe, tenha um lindo e maravilhoso dia e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.